Então, eu estava comentando que sempre é bom ter essa preocupação. Se eu estou querendo usar essa expressão aqui, que só vale para uma flexão plana, devido ao MZ, e eu quero usar essa outra expressão, que só vale para MY, e eu quero achar o estado de tensões que ocorreria se eu aplicar simultaneamente esse esforço e aquele. O que está envolvido aí? Um processo de sobreposição, que nem sempre vai poder ser feito. Então, por exemplo, se essa tensão aqui ela exceder o limite elástico, ou essa, ou a soma das duas, a soma disso não representará o efeito que haveria se eu aplicar simultaneamente esses dois esforços aqui. Para que isso ocorra, é preciso que o processo inteiro seja linear, certo? Então, eu preciso que uma componente de tensão seja elástica, a outra também, e a soma das duas também seja elástica. E tudo em pequenos deslocamentos, tudo dentro das hipóteses que foram usadas para deduzir isso aqui. Isso sendo garantido, como a gente vai fazer os nossos cálculos todos, no máximo até início de escoamento, que é o mais típico em componentes mecânicos, operação, então isso aí vai funcionar. A gente vai chegar ao ponto, somando os estados de tensões, nós vamos ter a expressão geral para a tensão normal em qualquer ponto x, y, z da viga. Quer dizer, x identifica a seção e YZ identifica a posição dentro da seção onde você vai ter esse valor de tensão. E aqui você vai ter dois momentos de inércia, I, Y e Z em relação aos eixos Y e Z. O que mais? A partir daí, a gente tem identificação da linha neutra. Por definição, o que é a linha neutra? É aquele conjunto de pontos em que a tensão normal é nula. Identificar esses pontos é fácil, é só igualar isso aqui a zero e ver quais os pontos Y barra, Z barra, que fazem a tensão nula. Especificando Z, por exemplo, Z em termos de Y, que nem está aqui, é claramente a equação de uma reta, né? Você tem uma constante na seção. Cada seção tem apenas um valor único de esforço e de momentos de inércia. Esse valor aqui é exatamente o coeficiente angular da reta, onde α é o ângulo. Esse ângulo ele é positivo quando ele é anti-horário a partir do eixo Y aqui, em torno de x, a regra da mão direita. Tá? Então, qual a utilidade de identificar essa linha neutra, ou pelo menos o ângulo, ou o sinal do ângulo? Às vezes nem precisa do valor do ângulo, às vezes o sinal já é suficiente. A utilidade disso, a única utilidade, geralmente, é você identificar na seção qual é o ponto mais distante da linha neutra, porque é ali que vai ter a maior tensão normal. Tá? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui, nessa seção arbitrária que eu desenhei, você teria que traçar paralelas para cá e para lá e ver, então vai, por exemplo, encostar bem nesse ponto aqui e ver qual das duas distâncias é maior. Nesse ponto ali, provavelmente, eu não sei onde aqui, onde quer que seja maior a distância, talvez aqui, é ali que vai ter aquela coordenada y, z, que você jogar aqui, é o que vai lhe produzir a máxima tensão normal na seção, certo? Essa expressão do coeficiente angular ela pode ser colocada em termos do ângulo beta que identifica a orientação do momento resultante. Você tem a componente MY, do esforço, do MZ, e isso dá uma resultante. Essa resultante ela é orientada em beta. Então você pode reescrever aquela tangente de alfa em termos da inclinação do momento resultante e da relação entre os momentos de inércia. Claro, se a seção for circular, esse termo aqui some e a orientação da linha neutra coincide com a própria orientação do momento resultante. Mas isso aí é um caso excepcional, um caso particular. Bom, isso aqui é uma ressalva. A tensão normal máxima acontece sempre no ponto mais distante da linha neutra. Aqui a gente tem um exemplo com dois tipos de seção, em que nós temos algumas forças transversais aplicadas em diferentes planos, com o mesmo módulo, F1, que está aqui e aqui, elas estão aplicadas num ângulo de 30 graus em relação a Y, F2 e F2 num ângulo de menos 30 em relação a Y, tanto numa seção circular quanto numa seção retangular. Nós queremos achar a tensão normal máxima nessa seção e nessa aqui, devido a esse carregamento aqui, onde são dados os valores de F1 e F2, as dimensões, etc. Tá?
Então, nós seguimos aquelas etapas. Lembra as etapas que eu coloquei lá na primeira transparência? Etapa 1, identificar sistema de coordenadas. Etapa 2, 3, 4, etc. Decompor o carregamento, fazer diagrama de esforço de cada plano, etc. É só seguir aquele receituário. Aqui fica mais simples porque o sistema de coordenadas já foi dado. E outra coisa, ambas as seções são simples. Essa seção aqui tem 2 planos de simetria. Então, automaticamente, ali tem que estar os 2 eixos coordenados a serem utilizados. Esses aqui são os 2 eixos principais de inércia da seção. Nesse caso aqui é mais simples ainda, porque qualquer sistema serve, desde que seja centroidal. Então, essa parte dos eixos já está identificada. Então, a gente pode passar para aquelas etapas, etapa 2, que é, agora, identificar 2 problemas de flexão plana. O primeiro deles que eu peguei foi os componentes dessas forças na direção Y. Então, é só pegar F1 cosseno de θ, F2 cosseno de θ. Então, os valores aqui, tudo em termos de F, já que os módulos eram iguais, só para simplificar a apresentação aqui. E daí, o que acontece? Esse aqui é um problema típico daqueles que vocês já fizeram dezenas de vezes, um problema de flexão plana, onde as forças estão em Y e você vai procurar os momentos, os esforços em Z. Então, aqui a gente nem precisou entrar em muitos detalhes. Use o método das seções, acha as equações em cada trecho. Primeiro, acha as reações, é claro, esse aqui é um problema isostático. Depois, nessa disciplina, no próximo capítulo, nós vamos ver como resolver as situações hiperestáticas. Mas, no momento, as coisas são isostáticas ainda. Então, você indica as reações aqui, que estão aqui, na direção Y, né? R, B, Y, R, E, Y. Encontra essas reações, inclusive, estão dadas aqui, e segue para o método das seções. Aí encontra esse diagrama de esforços aqui, para MZ. Então, aqui nós não vamos entrar em muitos detalhes. Eu espero que vocês consigam preencher essas lacunas. Aí nós voltamos ao problema original e vamos trabalhar no outro plano, XZ. Então, nós pegamos as forças, decompomos, obtemos a componente na direção Z das forças. Aí nós passamos a ter esse diagrama de corpo livre aqui, com os carregamentos. Aqui está o eixo Z. Então, claramente, para você ter a tríade, o eixo Y está lá para dentro do papel. E aqui a gente indica as reações também, R, B, Z, R e Z. Equilíbrio, encontra essas reações, que no caso aqui é muito simples. Depois vai aplicar o método das seções para achar os esforços MY. Aqui é o único momento que vocês têm que ter cuidado, não tem grande novidade, é apenas de ter bastante cuidado aqui eu fiz um caso que a gente tenha um corte à esquerda de C. Isso aqui é o diagrama de corpo livre fazendo um corte à esquerda de C. Então, nós temos aqui a reação em B, força externa em A, o eixo Z ali para cima, eixo X com origem aqui em A, e agora indicar os esforços na seção C. Aqui é que você tem que simplesmente colocar a convenção que nós estamos usando. Como o eixo Y está para dentro, a convenção diz, se você fez um corte e tomou o lado esquerdo, o positivo dos 3 esforços serão forças e momentos no sentido positivo dos eixos cartesianos. Então, o cortante será positivo no sentido positivo de Z. O esforço normal, se tivesse indicado aqui, seria positivo no sentido positivo do eixo X. E o momento fletor MY será positivo no sentido positivo de Y, que é o quê? Essa flechinha horária que está colocada aqui. Ela está horária aqui exclusivamente devido ao fato de que o eixo Y está lá para dentro. Então, a regra da mão direita, sim, para dentro. É a convenção do positivo. Então, a regra que nós estamos usando é essa, bastante simples. O lado esquerdo do corte, os 6 esforços são positivos no sentido positivo dos eixos globais, correto? Lembrando de como fazer direitinho essa flecha aqui, do esforço e momento na seção, não tem mais segredo. Use o método das seções da maneira como você já usava sempre.
Aí você escreve a equação de equilíbrio que a gente está aqui. Por exemplo, aqui eu fiz o equilíbrio de força na direção Z para achar o cortante, que a gente nem vai usar aqui. E somatório de momentos em relação ao eixo Y, momento MY em relação ao ponto C. Eu estou fazendo o momento em relação a esse ponto aqui, da seção de corte. Então, eu vou somando, como sempre, o esforço na seção, MY, mais o momento devido a essa carregamento aqui, ou não, em relação a esse aqui, menos devido a isso aqui. Né? Lembra que essa distância daqui para cá é 3A, daqui para cá é 3A. Então é esse termo aqui, e essa distância total aqui é 4A. Então você tem todos os termos aqui, você tem o esforço naquela seção. E você vai fazendo isso da maneira que você conhece, depois você monta aqui o diagrama inteiro. Nesse ponto, a gente tem os dois diagramas. Tem esse, que é o MZ, e tem esse outro aqui, que é o MX, aliás. Tem os dois diagramas aqui, um e o outro na sua frente. Aí nós vamos para uma outra etapa, que é identificar quais seções a gente vai fazer análise de tensões. Em geral, você vai ter que testar várias seções, muitas seções, porque a priori não é óbvio qual é a seção crítica. Seção crítica é o quê? É aquela seção que vai ter a maior tensão aplicada. Então, é aquela seção que, num caso de sobrecarga, falharia primeiro, etc. Aquela seção que tem menor segurança, que tem o ponto com menor segurança. Agora, nesse problema aqui, ele é um problema mais simples, no sentido de que a seção é uniforme. E também um segundo aspecto é que coincidiu, devido à simplicidade do carregamento e dos apoios, certa simetria que tem aqui, em que você tem algumas seções em que, simultaneamente, ambas as componentes são máximas. Então, por exemplo, o MZ é máximo em qualquer seção desse trecho, BC, e qualquer seção desse trecho, DE, né? Com o mesmo módulo. Já esse MZ aqui, ele é máximo aqui, no trecho CD. E existe uma intersecção, que são esses dois pontos, o ponto C e o ponto D, em que ambos os valores são máximos nos seus diagramas. Então, aí sim, nós encontramos que a seção crítica é igualmente C ou D. Ambas vão ter os mesmos níveis de tensão em algum ponto. Então, a gente identificou isso aí e vamos agora nos concentrar. Vamos capturar dos resultados os esforços nessas seções, no caso da seção C, colocando os valores ali do problema, chegamos a certos valores, MZ, MY. Depois vamos calcular as propriedades de área dessas duas seções, esses dois momentos de inércia aqui. Vamos nos concentrar primeiro na seção retangular. Então, está aqui o IZ e o IY. Então, já sabemos qual é a seção, sabemos quais os esforços que tem nela, e agora precisamos usar a fórmula de flexão oblíqua que nós já desenvolvemos para achar tensão em algum ponto, no ponto mais solicitado. Então, é questão de procurar qual é esse ponto. Uma seção retangular é muito simples, porque o ponto mais, já que a linha neutra passa pelo centroide, o ponto mais distante só pode ser um dos quatro cantos aqui. Então, uma das maneiras, inclusive, seria de calcular nos 4 pontos, entendeu? Eu coloco as coordenadas Y, Z de cada um dos 4 cantos. Em cada um deles eu vou ter um certo valor de tensão. Eu escolho, aí eu verifico qual dos 4 pontos que está com o maior valor e pronto, eu já sei. Aqui dá para fazer uma coisa mais inteligente um pouquinho, que é, se a gente não precisa nem descobrir qual o valor do alfa, basta você descobrir qual é o sinal dele. Porque se o alfa for positivo, ele está que nem nessa figura. Então, obviamente, o ponto mais distante vai ser o H e o J, que é o caso aqui. Se eu jogar os valores aqui, bom, o momento de inércia é sempre positivo, então quem vai mandar vai ser os sinais dos momentos fletores. Ambos aqui, nessa seção C, são positivos,
dá um número positivo, automaticamente um alfa positivo. Nem importa muito qual é o valor dele. Eu já vou direto no ponto J. Em módulo, a tensão em J vai ser igual a tensão em H, mas eu vou pegar aqui porque vai dar interação. Aí você identifica qual a coordenada YZ desse ponto J, que é essa coordenada aqui, jogo na fórmula de flexão para calcular no ponto J. Isso eu já sei que vai dar a tensão máxima da seção. Coloco os números aqui e vou ter o valor ali, certo? Agora, vamos para a seção circular. Bom, o momento de inércia é o mesmo, em Y e Z é um I, a seção maciça vai dar um número aqui. E aí a seção circular ela tem uma possibilidade de ser usado dois procedimentos. A gente pode usar aquele mesmo procedimento que nós fizemos na seção retangular. Quer dizer, a gente pode chegar e encontrar a linha neutra. Se eu colocar aqui a tangente de alfa, vai ser isso aqui, vai dar um valor aqui de alfa igual a 73. É um valor bem baixo aqui, bem próximo, a linha neutra passa muito próxima do eixo Z. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou identificar desse tracejado aqui qual o ponto mais distante da linha neutra. É o ponto L e o ponto K. Eu vou buscar o ponto K aqui. Bom, fazendo trigonometria, você descobre a coordenada dele, YZ, que vai dar isso aqui, cosseno do raio, ou seno do raio, né? Eu pego isso aqui, jogo ali na fórmula de flexão oblíqua, coloco os números e calculo. Tá? Agora, na seção circular, pelo fato de que qualquer par de eixos é principal de inércia, a gente pode usar um outro método, que só pode ser usado na seção circular, que é o seguinte, ele é bem mais simples. Você primeiro calcula o momento resultante. É claro que se a seção for retangular ou qualquer outra seção, eu também posso calcular o momento resultante, só que ele não terá utilidade alguma. Eu saber o momento resultante dessa seção aqui, para essa seção, não me adianta nada. Mas no caso da seção circular, eu posso fazer uma coisa, eu posso considerar que eu tenho um par de eixos principais de inércia, em que um deles é colinear com o próprio momento resultante, mesmo que eu não saiba para onde que está apontando esse momento resultante, eu não preciso nem descobrir. Eu sei que esse momento resultante existe, ele tem uma orientação, eu sei que eu posso colocar um sistema de eixos com um eixo em cima dele e o outro perpendicular. E eu sei que a tensão normal máxima vai acontecer perpendicular aqui, na direção desse eixo perpendicular ao momento resultante, bem no ponto K. Eu não preciso achar o ponto K, basta que eu saiba que a distância daqui para cá é o raio da seção. Então eu uso a fórmula de flexão plana, aquela velha fórmula de flexão plana, em que eu coloco o momento resultante, o raio da seção, momento de inércia, e eu vou ter tan, que, não por coincidência, é o mesmo valor que eu tinha obtido ali pelo método mais demorado. É claro, eu encontro isso aqui, mas sem saber exatamente em que lugar acontece essa tensão. Mas, boa parte das vezes, isso é suficiente, certo?